Oi gente, meu nome é Juliana França e eu estou realizando essa pesquisa com a Isabelle Sena. Nós somos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O tema do nosso projeto é a atuação da farmácia hospitalar durante a pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. Os nossos orientadores são Vivian de Almeida e Juliana Torres. No momento que estamos vivenciando um dos maiores surtos pandêmicos das últimas décadas, observamos um colapso no nosso sistema de saúde público brasileiro, tendo a disseminação de notícias falsas, o manejo de medicamentos ineficazes e o desabastecimento, mesmo estando há pouco mais de um ano nessa situação, ainda se mostram presentes e junto com eles as suas consequências. Sendo assim, acarretando em milhares de mortes que poderiam ser evitadas se houvesse um preparo mais adequado para os profissionais na linha de enfrentamento, que até hoje lutam contra a desinformação e as suas próprias más condições de serviço. No dia 29 de abril, foram registrados 400 mil óbitos, e esse número só vem aumentando. Logo, nós, como futuros profissionais de saúde do setor farmacêutico, nos sensibilizamos com todo esse contexto atual e buscamos investigar a atuação da farmácia hospitalar e trazer alternativas que otimizem seu trabalho. Para essa finalidade, tínhamos como objetivo identificar as ações desenvolvidas pela farmácia hospitalar no que diz respeito à melhora do atendimento aos pacientes e realizar um levantamento de dados de hospitais estrangeiros no âmbito da farmácia hospitalar. Além disso, visávamos também aprimorar processos assistenciais já existentes e principalmente criar novos protocolos que pudessem atender novas demandas, como a pandemia de Covid e outros possíveis cenários semelhantes a esse. O nosso projeto foi elaborado e submetido à Plataforma Brasil e também aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Para a obtenção de dados, nós desenvolvemos um questionário composto por 22 questões que foi aplicado a farmacêuticos de hospitais públicos e abrange informações sobre diferentes partes da assistência farmacêutica, buscando entender como os serviços se reestruturaram e reorganizaram para atender essa nova demanda específica. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento, onde tiveram suas identidades e instituições protegidas, e por conta disso, ao longo desse estudo, eles serão denominados como A, B, C, D, R e F. Inicialmente, foi realizada uma busca na literatura a fim de expandir nossos conhecimentos a respeito dos serviços de farmácia hospitalar prestados durante esse contexto pandêmico e de verificar a existência de experiências já publicadas sobre o assunto. Também ocorreram buscas na literatura com o objetivo de embasar nossos conhecimentos técnicos a respeito do tema desabastecimento. A partir da aplicação dos questionários, nós conseguimos perceber que todos os hospitais envolvidos na pesquisa apresentaram leitos destinados à Covid, porém foi notada uma variação no número de leitos de UTI e de enfermaria entre os hospitais e entre respostas de farmacêuticos de um mesmo hospital, o que se deve ao fato de que ao longo da pandemia o número de leitos variou muito de acordo com as necessidades e com a gravidade das situações enfrentadas. Cerca de 67% dos hospitais informou que não houve a formação de um grupo de profissionais destinados exclusivamente para atender a demanda da Covid. Isso pode estar relacionado ao número de profissionais disponível, não sendo viável para os hospitais dividir farmacêuticos para atender unicamente a demanda da pandemia. Na Espanha e na China, a criação desses grupos e comitês foi muito destacada e muito importante porque foi uma estratégia que pôde garantir uma resposta muito mais rápida às demandas que iam surgindo. Também foi investigada a respeito da participação de farmacêuticos em treinamentos acerca de novos fluxos e adaptações dentro da farmácia hospitalar, que foi mostrando a sua efetividade na minimização dos riscos. E em todos os hospitais, pelo menos um profissional participou desses treinamentos, porém o ideal mesmo seria que toda a equipe de farmacêuticos os realizasse. Foi questionado sobre a formação de uma comissão multidisciplinar que seria responsável pela listagem dos medicamentos a serem usados no tratamento da Covid-19. 17 farmacêuticos responderam que não, sendo 40% dos hospitais aqueles que não tiveram a participação do farmacêutico, o que já evidencia um problema, pelo fato do farmacêutico ter um papel fundamental na dispensação de medicamentos. Elaboramos uma lista com os fármacos mais dispensados pelos farmacêuticos participantes da pesquisa. Não observamos nessa lista a presença nem da ivermectina, nem do medicamento Anita, que foram muito citados pela mídia durante esse período. Algo importante a ser destacado são os medicamentos com menos formas farmacêuticas disponíveis no mercado. São esses os mais suscetíveis ao desabastecimento. Sinalizamos em nossa pesquisa o Atracure, um dos medicamentos do chamado kit intubação.
Ele é um bloqueador neuromuscular extremamente importante no tratamento da Covid-19, que no final de 2020 já apresentava iminência de falta. Nas últimas semanas, podemos observar as graves consequências do desabastecimento de medicamentos importantes como esse. 75% dos farmacêuticos relataram uma falta ou uma possível futura falta dos medicamentos listados. Logo, questionamos sobre as possíveis causas desse desabastecimento. Dentre elas, as mais citadas foram a falta de matéria-prima e o fornecedor se recusa a entregar devido ao aumento do preço frente ao já acordado. Das estratégias que poderiam ser tomadas pela farmácia hospitalar, a mais citada foi os substitutos terapêuticos, que foi praticado e recomendado pelos farmacêuticos dos Estados Unidos e da Espanha. Foi investigado também sobre retorno de medicamentos da área Covid para a farmácia hospitalar e 70% afirmou que sim, não havendo em alguns hospitais a adoção das estratégias de quarentena. E é importante destacarmos isso porque na Espanha, os fármacos que precisavam retornar à farmácia eram mantidos de quarentena por no mínimo 12 dias, justamente para evitar a contaminação cruzada, o que foi bem diferente do observado em alguns hospitais daqui. E também, com esse objetivo de reduzir o contágio, o sistema de entrega de prescrição passou por alterações, mas apenas 3 hospitais optaram somente pela entrega via computador, que seria a mais ideal. Questionamos sobre o sistema de dispensação de medicamentos, porque o uso das doses unitárias seria o mais ideal, já que evitaria retornos e, consequentemente, a contaminação. Porém, foi notado que apenas um hospital utiliza esse sistema de distribuição, onde os medicamentos são dispensados de acordo com a prescrição médica, sendo separados e identificados pelo nome do paciente, número de leito e horário de administração, reduzindo assim infinitamente o risco de infecção e erros. Por outro lado, todos os hospitais indicaram a presença de maletas e carrinhos de emergência, o que foi uma estratégia muito interessante, porque essa é uma doença instável que evolui rapidamente, podendo precisar de cuidados imediatos. Por conta da alta taxa de interação entre os medicamentos utilizados no tratamento da doença, cerca de 83% dos hospitais informou que ocorreram intervenções farmacêuticas no caso de problemas com a farmacoterapia. A partir da análise dos fatos aqui presentes, é visível que a pandemia de Covid-19 foi uma surpresa para o sistema de saúde, que ninguém estava realmente preparado para lidar com um surto de tamanha proporção. Então nós, com base nos dados levantados no questionário e comparando a experiência daqui com a de outros países, selecionamos as melhores estratégias e desenvolvemos um plano de diretrizes, onde estão inclusos nesse protocolo melhorias no preparo prévio da equipe, na comunicação, no sistema de dispensação e também na prevenção contra desabastecimentos. Nós também enviamos esse protocolo aos hospitais envolvidos na pesquisa, a fim de aprimorar as organizações dos serviços de farmácia de cada um e também de compartilhar informações e conclusões obtidas através do presente estudo. Desse modo, o nosso projeto foi importante porque pôde evidenciar o papel necessário dos farmacêuticos em meio a emergências mundiais, além de visar também uma facilitação do manejo desse e de outros possíveis surtos futuros. Nós agradecemos pela atenção.